Algumas semanas atrás, passou pelos Estados Unidos o furacão Ian, e aí causou muita destruição. Eu até fiz um vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação, mostrando da parte de aviação, os aviões que foram destruídos em um aeroporto ali na região de Miami. E sempre quando acontece um furacão, vem na mídia imagens de aviões que entram nesse furacão para fazer estudos meteorológicos. E a primeira coisa que vem à cabeça é como é que um avião desse pode entrar num furacão e não ser destruído pelos fortes ventos. Nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre esses aviões, como que funciona tudo isso. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você já viu imagens de aviões que entram em furacões, os chamados caça-furacões? Mas e aí, como é que esses aviões conseguem suportar tanta força desses ventos devastadores, ventos que passam de 200 km por hora? Esses aviões fazem parte de toda uma organização de estudos meteorológicos. Para entender mais sobre fenômenos meteorológicos, foi criada lá nos Estados Unidos a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica há mais de 200 anos. Essa é uma instituição ligada ao governo dos Estados Unidos e o objetivo inicial era trabalhar na prospecção de cartas marítimas. E aí, com o tempo, isso foi abrangendo cada vez mais áreas de estudos ambientais, a questão de meteorologia, com o objetivo de estudar furacões, estudar também vidas marinhas, enfim, uma série de coisas que está envolvido nisso. E aí, conforme essa administração, que é conhecida como NOAA, que é a sigla em inglês, foi crescendo e foi abrangendo novas áreas, também veio a necessidade de uso de aviões para estudos meteorológicos. E aí foi criado o Centro de Operações de Aeronaves do NOAA, RFF, quer dizer Research Flight Facility. Isso aconteceu lá em 1961. E para começar com essa operação, vieram algumas aeronaves. 2 Douglas DC-6, um B-57 Alpha e um Douglas DC-4. Todos esses com o objetivo de estudos atmosféricos e também para entrar em furacões para coletar dados e entender mais sobre esse fenômeno. No início de operação do Research Flight Facility do NOAA, lá entre os anos 60 e os anos 70, a base de operações deles era na cidade de Miami. Eles abrangeram vários estudos meteorológicos pelo mundo inteiro, desde o Ártico até a Índia, até a África Ocidental. E aí eles iniciaram um projeto chamado Storm Fury. O objetivo desse projeto era mandar aeronaves para dentro dos furacões para tentar diminuir a intensidade desse furacão. Eles faziam isso jogando ali nas nuvens formadas dentro do furacão iodeto de prata. Esse projeto desse jeito durou até 1983 e eles perceberam que eles precisavam focar mais no estudo da formação do furacão e entender como ele funcionava, em vez de tentar controlar a intensidade de ventos de um fenômeno meteorológico tão intenso e tão grande quanto um furacão. Mas para trabalhar nesse projeto Storm Fury, eles precisaram melhorar a estrutura, melhorar os equipamentos, o avião com mais tecnologia, com uma instrumentação mais sofisticada. Foi daí então que em 1970 foi adquirido um outro avião, o WC-130 Bravo, que veio da Força Aérea dos Estados Unidos. E aí, em 1973, vieram outros 2 aviões que a gente vê voando e fazendo esse tipo de operação até hoje, que é o WP-3D Orion, avião turbohélice. Esses aviões foram entregues para o NOAA entre 1975 e 1976, substituindo aqueles outros aviões, o DC-6, o B-57 e também o DC-4. E aí, em 1983, foi criado o Escritório de Operações de Aeronaves do NOAA justamente para lidar com toda essa frota, organizar isso daí, enfim, fazer a administração desses aviões dentro desse instituto. Atualmente, o NOAA trabalha com 3 aeronaves que estudam os furacões. São 2 desse WP-3D Orion e também um Gulfstream 4 SP. Um avião a jato que a gente conhece mais na aviação executiva, mas ele faz um trabalho de estudar o furacão em grandes altitudes. O interessante é que esses aviões recebem apelidos de nomes de personagens daquela série Muppets, aquela série americana. Então, esse Gulfstream 4 SP é chamado de Gonzo, por conta do nariz que ele tem na frente. Acontece que esse avião teve o radar substituído no nariz dele. Todo avião desse tipo tem o radar meteorológico ali na frente, e aí eles tiraram o original do avião e colocaram um bem maior para fazer o estudo dos furacões, e ficou bem narigudo ali, parecendo o Gonzo. Esse Gulfstream 4 faz as suas missões em altas altitudes, aí 45 mil pés, que dá por volta aí de 13.700 metros. Então ele não entra exatamente no furacão.
furacão. Ele vai fazer o estudo voando por cima do furacão. Para isso ele conta com esse radar poderoso na frente e também um outro radar na cauda. Esse radar da cauda é muito parecido com o que é utilizado nos outros dois aviões, o WP-3D Orion, e ele tem o objetivo de analisar as correntes de ventos. Quando a gente fala num Gulfstream, a gente imagina aquele avião luxuoso da aviação executiva, mas o objetivo desse avião não é esse, então de luxo interno não tem nada. São 10 assentos e mais 6 racks de computadores onde os meteorologistas fazem aí as suas análises. Outra coisa que esse avião pode fazer durante o voo é lançar sondas de paraquedas para elas coletarem em outros pontos ali do furacão o que precisa de dados para serem estudados. Então eles capturam coisas como temperatura, velocidade do vento, umidade, direção do vento, pressão atmosférica, tudo isso para que os meteorologistas possam ter dados suficiente para estudar aquele fenômeno que está acontecendo. Em voos diurnos, o voo com esse Gulfstream 4 é operado por 2 pilotos, e em voo noturno é operado com mais um piloto que fica de stand-by para redundância. A velocidade do voo também é mais baixa do que a velocidade normal que esse avião voaria num voo de cruzeiro. Normalmente esse avião poderia voar Mach 0.88 e em voos aí sobre o furacão ele vai voar Mach 0.77. E o outro avião? As duas unidades do WP-3D Orion. Esses aviões também têm apelidos de personagens do Muppets. É o Kermit, que é o sapo, que aqui no Brasil a gente conhece como Caco, e também a Miss Piggy. O objetivo desse avião, um turbohélice quadrimotor, é de fato entrar no furacão, diferente do Gulfstream 4 que voa acima. Agora, esse avião, apesar de ter um nome diferente, ele é muito parecido com o avião que a gente conhece? É porque se trata do mesmo avião. Esse aí é um Lockheed L188 Super Electra, o mesmo modelo de avião que operou na ponte aérea aqui no Brasil por tantos anos. Então muita gente pergunta, será que ainda tem Electras voando aí pelo mundo? Esses dois aviões são exemplos disso. É claro que ele passou por algumas modificações, mas modificações relacionadas a equipamentos, a estrutura para receber equipamentos de radar, que ele conta com 3 radares, só que ele não passou por uma reestruturação de fuselagem ou de asas para poder voar dentro dos furacões. Ele é um modelo original nesse sentido de estrutura de voo, né, do que aqueles aviões que voavam ali na ponte aérea. Mas ele conta com 3 radares, então ele também tem um radar de nariz. Esse radar tem o objetivo de identificar o que vem pela frente, porque os caras vão estar voando dentro de um furacão com esse avião e claro que está tudo fechado, não dá para ver muita coisa, então é bom eles entenderem qual que é a densidade da nuvem que tem na frente deles, para eles não entrarem num negócio mais perigoso do que aquilo que eles já estão voando, que é dentro de um furacão. Também tem um radar na barriga do avião que combina a informação para a segurança de voo e também para as pesquisas que são feitas durante esse voo. Com esse radar dá para capturar um quadro ampliado da área que eles vão voar e conseguir determinar onde exatamente eles vão passar de acordo com o plano de voo original. E aí, por último, tem um radar Doppler na cauda, assim como o Gulfstream G4. Ele é utilizado para mapear as formações meteorológicas. Ele calcula o deslocamento das formações, o tipo de intensidade, enfim, ele pega informações mais detalhadas. E também tem outros sensores que captam outras informações e tudo isso aí é combinado, colocado na mão dos meteorologistas a fim de estudos. Agora, falando um pouco das missões, como é que esses aviões entram nesses furacões e não são destruídos por eles? Para começar, são 2 tipos de missões. Tem as missões operacionais e as missões de pesquisas. Nas missões operacionais, o avião ele vai sobrevoar as áreas potenciais de formação de furacão na temporada de furacão, essa temporada que vai de junho a novembro. Então agora, esse momento que a gente está, eu estou gravando o vídeo em outubro, então é época de furacão, tanto é que o Ian aconteceu recentemente, novos furacões podem se formar. Só que antes do furacão se formar, esses aviões podem fazer essas missões operacionais, ou seja, eles vão nessas áreas já avaliar e entender como é que está a questão atmosférica e o que pode estar por vir, o que pode se formar ali naquelas condições. Já as missões de pesquisa, aí sim, essas missões tem o objetivo de voar no furacão para entender aquilo que já está formado e quais são as tendências desse furacão, né, captando todas essas informações. Esse tipo de voo é solicitado pelo Centro Nacional de Furacões. Aí eles vão fazer esses voos, coletar dados e o objetivo é entender qual que é a situação ali do furacão, qual que é a tendência, para onde que ele vai, se tem uma tendência de aumentar a intensidade. Com essas informações eles conseguem entender o que está por vir com aquele furacão. E aí no trabalho do voo, os furacões normalmente
geralmente são mapeados com pontos, formando uma figura geométrica, e eles vão fazer esses voos de ponto a ponto, cruzando também o olho do furacão, e eles vão vendo em pontos estratégicos quais são as condições ali dos ventos, pressão, temperatura, uma série de coisas. E o que exatamente eles vão precisar saber, quais são os dados que eles vão coletar, qual o objetivo, isso é determinado pelos meteorologistas algumas horas antes do voo, para que o avião cumpra com esse objetivo e eles saibam exatamente qual que é a posição do furacão, o que aquela tempestade está fazendo naquele momento. Também são lançados desses aviões, dos Electras, o Orion no caso, sondas com paraquedas para coletar dados em outros pontos. Enfim, é um trabalho intenso e extenso feito dentro do furacão. E aí no caso dos voos desses aviões, dos Orions, são 3 pilotos, onde 2 vão em operação e 1 fica descansando. Eu não sei se é tão possível descansar dentro de um avião que está dentro de um furacão, mas enfim, tem essa redundância, né, para trocar. Também tem 2 engenheiros de voo, um deles fica em descanso, e outros profissionais. Podem chegar até 15 pessoas dentro de um avião desse, como navegador, meteorologistas, pode ir visitante também, entender como é que é essa operação, mecânicos e até mídia. Quem sabe o dia a gente não faz um voo desse no furacão? Acho que não é uma ideia, hein? E como um furacão se desloca devagar, uma operação dessa pode durar até 6 dias. Então são 6 dias intensos, com muitas horas de voo por dia. Um voo de pesquisa desse pode durar entre 8 e 10 horas. Alguns membros da tripulação desses aviões dizem que fazer um voo como esse é muito parecido com você entrar numa montanha-russa, só que dentro de um carro que está entrando num lava-jato. Ou seja, você vai sentir toda aquela adrenalina sem ver nada do lado de fora, só água vindo de todos os lados. Só que claro que para um avião aguentar tanta porrada desse furacão durante o voo, tem técnicas, né, pro piloto voar. Não é simplesmente entrar, voar de qualquer jeito, tem muita questão da velocidade, manter aquela velocidade indicada constante, voa mais devagar do que esse avião voaria normalmente fora de um furacão. Então a velocidade de voo de um Orion desse daí é de 210 nós, que dá aí mais ou menos 388 km por hora. Então essa velocidade não é rápida o suficiente para ter muita carga G no avião e também não é devagar o suficiente para o piloto perder o controle num eventual stall. Essa velocidade vai variar, a velocidade solo no caso, se ele quiser manter uma velocidade constante indicada. É justamente por isso que o engenheiro de voo é fundamental nesse tipo de operação, porque é ele que vai conduzir as manetes do avião enquanto o piloto está preocupado com outras partes da operação. O piloto está preocupado em manter o avião mais reto e nivelado possível. Além desses aviões que eu falei que entram nos furacões e que são utilizados para estudar esses fenômenos, o NOAA também tem outros aviões menores para outros objetivos, como é o caso do Beechcraft King Air 350, também o Twin Commander, também o Aero Commander e o de Havilland Twin Otter. Mas esses aviões aí não entram em furacões e tempestades, eles têm outros objetivos de estudos ambientais. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro e agora você entende como que um avião pode entrar num furacão e se despedaçar pelas forças dos ventos intensos ali e como é que esses pilotos fazem esse tipo de estudo, que é muito importante para entender os fenômenos atmosféricos. Então é isso, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo com quem você quiser e também deixa um comentário aí falando o que você achou. E agora eu te convido para conhecer a loja do Aero por Trás Aviação, escaneando esse QR Code que está aqui ou clicando no link da descrição. Mas ó, antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal Aero por Trás Aviação. É isso aí, valeu! Até o próximo vídeo.